Nas eleições legislativas de março, o último residia a esperança dos guineenses para o fim da crise política, mas mais de 2 meses envolvidos, o país continua sem governo e os problemas acumulam-se. A Euronews falou com o responsável pelo movimento dos cidadãos conscientes e inconformados sobre o futuro do país, onde um dos problemas é a corrupção. Sana Kanté acredita que é possível ultrapassar este desafio. É possível, desde que nós, enquanto povo, também assumamos essa responsabilidade, porque não podemos abdicar de ter uma participação ativa neste combate. Não podemos isentar nenhum partido político de ter tido uma contribuição, portanto, na promoção da corrupção, em vez de fazerem justamente o contrário. A corrupção é que tem feito os partidos ganharem o espaço que têm, é a corrupção que tem destruído o país, e nós queremos inverter estas tendências, mas, como disse, por via de exercício de uma cidadania ativa, de ter a consciência que, sim, nós, enquanto povo, não só os políticos, podemos participar nessa mudança. Nós entendemos que não é tarefa apenas do partido que aqui ganhou as eleições, mas, sobretudo, de todos os partidos que vão coligar, não é, neste combate. O próximo governo terá pela frente muito mato para desbravar, dele espera-se ação. Muito trabalho, muita boa-fé, muita responsabilidade, sobretudo na perspectiva da promoção da boa governação. Nós, quando vemos essa perspectiva, concluímos que, de facto, as eleições, o desenvolvimento do país, tudo anda em torno da falta de boa governação. E, consequentemente, essa falta de boa governação tem isentado grandemente a maioria da população que sequer se interessam pela dinâmica, pelo Estado, não se interessam do nosso Estado. A boa governação deve ser sentida em todos os níveis, para todas as regiões. Fazendo sentir a boa governação, nós acreditamos que, com isto, vamos ter uma participação em termos de exercício da cidadania ativa e em termos, obviamente, da inversão dos valores que aqui os guineenses têm logrado numa perspectiva muito negativa. Nós temos tido governantes analfabetos, nós temos governantes de má fé, porque justamente é o tipo de país que nós fizemos. Para inverter isso, todos têm que sentir uma certa responsabilidade e todos têm que sentir a presença do próprio Estado. E isto, grandemente, passa pela boa governação. A convivência entre a PAIGC e o Presidente tem sido feita de desafios. Em 2014, José Mário Vaz destituiu, aliás, o Governo. Com as presidenciais no horizonte, esperam-se mais desafios. O Presidente da República, neste momento, não lhe restam muitas alternativas, mas em termos de relação, digamos assim, institucionais e de boa-fé, não contamos. Mas a nossa maior esperança é termos ainda este ano as eleições presidenciais, mas não só as eleições presidenciais, as eleições em que o atual Presidente da República vai perder. Porque tem sido ele o principal responsável, o protagonista da crise que nós tivemos aqui durante 4 anos. Ele percebeu a sanção que o povo atribuiu nessas legislativas e ele compreendeu que agora o povo, apesar de ainda sobrar ou termos muito trabalho a fazer nessa perspectiva, mas o povo está a ser muito exigente, o povo está a ser muito sancionatório. Então ele não vai fugir desta responsabilidade sancionatória do povo. Anos de instabilidade política, mas não só, travaram o crescimento do país. Na Guiné-Bissau evoluiu-se pouco desde o período colonial. Falta quase tudo e o próximo governo deve dar prioridade a setores-chave. Entendemos que a saúde, a educação, a energia elétrica, a água e as infraestruturas, mas principalmente a justiça tem que acompanhar e tem que constituir a prioridade deste governo, porque a justiça vai impor disciplina sobre a política que se pretende desenvolver no setor da saúde, educação e de todos os outros setores. Mas nós temos que sentir o básico, e o básico passa, efetivamente, em termos, ou seja, em não termos problemas em relação ao fornecimento da energia elétrica, da água, e de não termos problemas de irmos para a escola, de não termos problemas de termos assistência sanitária. Os hospitais têm que funcionar não só a nível do capital, nós temos um hospital nacional aqui na capital, mas basicamente funciona como um hospital regional de mínimas condições em que o resto da região não estão minimamente à altura de atender
as necessidades da saúde. Mas para melhorar o setor da saúde e todos os outros é preciso renovar o da justiça. Sana Candé diz que ela não funciona e favorece os grandes poderes. A justiça, infelizmente, não funciona. Nós temos uma justiça para os ricos, que são totalmente impunes, não é? Os processos, ainda que são promovidos, mas depois não andam, não é? Mas a justiça para os pobres, sobretudo quando são de pobres contra ricos, aí já nós vemos uma outra dinâmica em relação a esses processos. Nós estamos na situação em que estamos, sobretudo na atuação política desta crise, por causa da falta de funcionamento da própria justiça. A justiça não só precisa de uma reforma em termos dos técnicos, mas precisa também de uma reforma política, precisa de uma reforma legislativa, ou seja, o país precisa de uma reforma revolucionária para que, de facto, nós possamos ganhar o bem-estar. Há muito por fazer na Guiné-Bissau, um país que depende fortemente da ajuda internacional. A castanha de caju é o motor que faz mover a economia guineense. Também aqui o apoio externo da União Europeia, por exemplo, é fundamental. E é preciso quebrar esta tendência, até porque o país tem o que é preciso para caminhar sozinho. É pelo menos nisso que acredita o responsável do movimento dos cidadãos conscientes e inconformados. Nós temos que compreender que temos tudo. A nossa sorte, é que nós temos tudo em relação aos gigantes da África Ocidental. E eles são mais numerosos, têm mais população do que nós. Mas em termos da riqueza, nós estamos, ou seja, concorremos quase em pé de igualdade. Mas não estamos a conseguir transformar a nossa riqueza. Temos que ter a consciência de que podemos fazer, porque nós, em termos de recursos humanos, temos capacidade para isso, mas também em termos de recursos naturais, temos também capacidade para isso. Nós temos que compreender que, para desenvolver e conseguir gerar qualquer riqueza, não é preciso passar pelo pedido de ajuda. Não é preciso. Nós temos que ter a consciência disso. Nós somos trabalhadores, temos que trabalhar, temos que definir métodos de gerar a riqueza. Temos que definir métodos de transformar os nossos recursos naturais, mas sobretudo de aproveitar os nossos recursos humanos. Aquela tendência de inversão de valores que estava a referir tem a ver também com isto. Os capacitados são relegados sempre para o último plano, ou seja, sequer são tidos em consideração. Como é que um alfabeto pode transformar a nossa riqueza? Como é que um alfabeto pensa que pode concorrer? Só o facto de ter a convicção que é possível um analfabeto concorrer para as eleições, para ser primeiro-ministro, para ser dirigente deste país, só isto nos neutraliza. Mas não é só em termos económicos e políticos que há graves lacunas na Guiné-Bissau. Os direitos humanos estão também em causa. Situação visível nas manifestações de estudantes, por exemplo, que terminaram em violência, em alguns casos com excessos por parte das autoridades policiais. Nós, por exemplo, para exercício do nosso direito de expressão e de manifestação, fomos submetidos a N barreiras. Fomos objetos de espancamentos, de perseguições, de todos os níveis. Mas, entretanto, não paramos de lutar, não é? E a liberdade da imprensa também foi posta em causa, mas seriamente. Mas, para reafirmar e continuar a lutar pelos nossos direitos e, sobretudo, para salvar o país do sequestro em que foi, durante esta crise política, fomos obrigados a entrar com uma ação judicial no Tribunal Internacional, ou seja, no Tribunal da Comunidade dos Estados da África Ocidental, o Tribunal da Comunidade, contra o Estado da Guiné-Bissau, justamente para obrigar o Estado da Guiné a respeitar os direitos humanos, para obrigar o Estado da Guiné-Bissau, ou seja, a condenar o Estado da Guiné-Bissau como violador dos nossos direitos humanos. E essa ação, apesar de até o momento não termos uma sentença final, mas só o facto de termos promovido esta ação trouxe ganhos significativos e nos permitiu ganhar espaço para continuarmos a nossa luta. Uma luta ainda sem fim à vista, num país onde, ainda que as perspectivas sejam animadoras, dizem entidades internacionais, a constante luta de poderes põe em causa o crescimento em todos os setores.